Olá para você que está me assistindo, meu nome é Arildo, seja muito bem-vindo ao meu canal, a mais um vídeo, e hoje eu vou falar um pouco sobre uma polêmica que está no debate público, não é de hoje, é sobre o aborto, enfocando o que Deus pensa do aborto, o que a Escritura, o que a Bíblia, a Palavra de Deus fala a respeito do aborto. Então, fica comigo e bora pro estudo! Antes de entrarmos no estudo de hoje, eu vou falar um pouquinho aqui para quem está pela primeira vez no canal. O objetivo desta série de estudos que eu faço aqui é basicamente para trazer um pouco de conhecimento, é claro, para o público em geral, mas especialmente aqueles servos de Deus, servas de Deus que servem nas igrejas adventistas da promessa e que conduzem o estudo da escola bíblica, que ela acontece todos os sábados às 9 horas em todas as igrejas adventistas da promessa. E algo que eu faço questão de pensar quando eu preparo esse conteúdo é trazer o conteúdo das lições bíblicas, essa lição aqui, ó, de forma prática, de forma simples e rápida para o professor de escola bíblica, para o estudante da Palavra de Deus que queira se preparar um pouco melhor para o estudo das lições no sábado de manhã, ok? Então aqui você encontra de forma resumida a apresentação do conteúdo das lições bíblicas em cada tema que é estudado semanalmente. O assunto de hoje está baseado na Palavra de Deus, no Salmos 139, verso 16, que diz assim: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. O aborto é basicamente a interrupção do nascimento. Ele pode ocorrer de forma espontânea ou de forma provocada. De forma espontânea é quando a mulher é fecundada e ela, por alguma razão médica, por uma questão de saúde, essa gravidez ela é interrompida e então há o aborto. No caso do aborto provocado é quando de fato alguém toma essa decisão de encerrar aquela vida, encerrar aquela fecundação no ventre da mulher. E uma coisa que a gente precisa entender logo de início é que nós estamos vivendo pós-queda, depois da rebelião do ser humano, em que Adão e Eva, lá no Éden, eles romperam o relacionamento com Deus, decidiram quebrar a aliança que tinham com Deus e a partir de então, todas as coisas são afetadas por conta do pecado. A natureza é afetada por causa do pecado também. Então, por mais que a gente procure uma solução ideal para a questão do aborto, para decisões se pode ser feito ou não pode ser feito, na verdade, no pós-queda não há solução perfeita, não há um consenso perfeito, porém, a Bíblia nos dá algumas diretrizes, a Bíblia nos dá alguns caminhos em relação a isso. Segundo a Organização Mundial da Saúde, entre 2015 e 2019, ocorreram aproximadamente 73,3 milhões de abortos por ano em todo o mundo. E aproximadamente quase 70 países ao redor do mundo já aprovaram, já legalizaram o aborto, permitindo a interrupção da gravidez. O Código Penal Brasileiro, no artigo 128, diz que não há crime nos casos em que há risco à vida da mulher, ou no caso de anencefalia, que é quando o embrião, o feto, ele está se formando sem o cérebro, ou então no caso de estupro. Nós precisamos entender como cristãos o que a Bíblia fala a respeito disso. Qual é a visão de Deus a respeito do aborto? Talvez em nosso país daqui a um tempo o aborto seja totalmente legalizado. Então isso é muito assustador e isso pode de fato acontecer em nosso país ou qualquer outro, em qualquer tempo. Por isso é importante para os cristãos entenderem o que Deus pensa e se é ou não pecado, se é ou não algo que afronta Deus de acordo com os seus mandamentos. É preciso admitir que a Bíblia não trata essa questão de forma clara como muitas pessoas querem. Não está escrito ali na Bíblia, não abortarás, não é isso que está escrito. O que está escrito é não matarás, essa é a regra principal. Porém, há outros textos, há muitos textos bíblicos que nos dão um entender bastante claro a respeito dessa questão. Em primeiro lugar, precisamos compreender que, segundo a Bíblia, o embrião é uma pessoa. No Salmo 139, verso 13, diz assim:
tu me teceste no ventre da minha mãe. Essa é uma referência do salmista Davi, falando como ele já estava sendo formado, mesmo antes do nascimento. Isso nos dá um registro de que ele era considerado uma pessoa. Lembrando que a palavra ela é inspirada por Deus. Não é apenas o Davi que escreveu, né? É Deus inspirando o salmista Davi aqui para escrever esse trecho. Jó capítulo 10, versículo 8 e versículo 11 também trazem referências semelhantes. Especificamente no Salmo 139, o salmista ele trata a si mesmo no passado, no presente e no futuro como a mesma pessoa. Não há um momento em que, mesmo a partir da concepção, mesmo antes do nascimento, mesmo quando era ainda um embrião, como se ele não fosse nada, como se ele fosse uma substância inerte, de forma alguma. Ele era sim uma pessoa com valor intrínseco por ser uma criatura de Deus. Outro ponto é que a Bíblia trata do embrião, dessa pessoa, como um ser vivo antes mesmo de nascer. A Bíblia está cheia de referências no Antigo Testamento em que a mesma palavra ela era empregada para se referir a crianças, a bebês, antes do nascimento, crianças recém-nascidas e crianças já maiores, como foi no caso, por exemplo, de Jesus, quando ele diz naquele texto famoso, vinde a minhas criancinhas. A mesma palavra é usada inclusive para crianças mortas, também é usada a respeito de João Batista no Novo Testamento. Maria e Isabel se encontraram e a Bíblia diz que os bebês, ou João Batista no ventre, se agitou, se mexeu, como que saudando o bebê de Maria que estava no ventre, que viria a ser o Senhor Jesus. Esses textos são bastante claros para nos ajudar a entender que a vida ela existe desde a concepção. O embrião é uma pessoa e há um ser vivo ali desde o momento da concepção. Na concepção é criada a vida. Outra coisa muito legal e muito importante é que Deus se relaciona com o feto. Nós vemos isso na Bíblia Sagrada. Muitos profetas, muitos escritores desde o Antigo Testamento usam aquele termo me fez. Eles se referem a si mesmo dizendo que Deus os fez, Deus me fez, Deus me constituiu, Deus me escolheu, Deus me formou desde o ventre da minha mãe. E nós vemos isso várias vezes no Antigo Testamento, mostrando que existia um relacionamento entre Deus e o feto, entre Deus e aquela criança que ainda nem havia nascido. Então, biblicamente, os que ainda não nasceram já são crianças, porque a vida ela aconteceu desde a concepção, ela acontece desde a concepção. Existe um texto que é o de Êxodo 21, 22 ao 25, que muitas pessoas usam para desvalorizar, de certa forma, a vida humana. Dizer que ali esse texto seria uma prova de que não há tanta importância assim ao embrião, ao feto antes do nascimento, como se ele fosse apenas algo sem valor, né? O que acontece é que esse texto não está se referindo, caso você leia, eu convido você a ler aí na sua casa, onde você estiver. Eu vou colocar aqui na tela, estou colocando para você ver. Ele não trata a respeito de uma mulher que abortou no sentido de que a criança tenha morrido. Se trata de um nascimento prematuro. Eu vou explicar melhor. O exemplo do texto, né, a lei, na verdade, esse texto se refere a uma lei mosaica, uma lei da época, era que se dois homens estivessem brigando e esses homens acidentalmente batessem na mulher, batessem na barriga da mulher, houvesse algum tipo de violência ali contra aquela mulher e essa mulher desse à luz naquele momento por conta desse trauma, esse homem que agrediu a mulher, mesmo que sem querer, mesmo que acidentalmente naquela briga, ele deveria pagar uma multa cobrada pelo pai, aprovada por juízes. Então, o texto utilizado ali para essa gravidez que seria interrompida é como que um nascimento prematuro e não que a criança teria morrido. Então, esse texto não é base para nós entendermos, para acreditarmos que simplesmente o homem pagaria uma multa porque a criança havia morrido, mas era uma coisa simplesmente de menor importância, de forma alguma. Vamos a algumas questões práticas então. Este é o item de número 4 da lição, se você está acompanhando aí. O que fazer então? O que fazer afinal? Nessas situações em que arrisco a vida da mãe,
há um caso de anencefalia ou há um caso de estupro? Em primeiro lugar, sobre a questão de salvar a vida da mãe num caso de risco, num caso em que o médico, a família, a própria mãe precise decidir a respeito de uma cirurgia, algo de muita preocupação, qual a decisão mais correta diante dos olhos de Deus? A Bíblia Sagrada não faz objeção a esse tipo de decisão e pode ser considerado que a mãe ela permaneça viva por conta das relações sociais que ela já tem. Existem relacionamentos na vida daquela mulher, daquela mãe. Então, a Bíblia não desaprova necessariamente uma interrupção da vida da criança, já que é preciso fazer essa escolha tão difícil, tão lamentável, tão triste de salvar uma vida ou a outra. Em segundo lugar, nos casos de anencefalia, ainda que haja assim uma previsão de que esse feto, essa criança não irá sobreviver por muito tempo depois do nascimento, a Bíblia não autoriza o aborto. A Bíblia considera pecado esse aborto, porque ela foi concebida, porque é uma criança, um embrião concebido, é uma pessoa, possui valor intrínseco. A Bíblia não autoriza isso, não dá razão para isso, já que essa vida está feita, essa vida já está concebida. E é interessante observar que a lei, como eu falei no início desse estudo, a lei não proíbe, a lei não considera crime um aborto nesse caso de anencefalia. Porém, é importante sim olharmos para a palavra de Deus e vermos o que Deus pensa a respeito disso. E Deus pensa sim que no caso de anencefalia ou outro tipo de deformidade, isso sim é considerado por Deus um pecado. No caso de uma gravidez por conta de um estupro, a gente não pode ignorar a violência, a agressão, o trauma causado de forma alguma. Essa mulher, ela sofre e ela já sofreu por conta dessa agressão. E quanto mais agora por conta de um aborto ou pela decisão de cometer um aborto ou não. Eu consigo entender o sentimento de uma mãe que está pensando que, poxa vida, eu vou criar o filho de um estuprador, Então, sinceramente, aqui contigo que está aqui me assistindo, eu entendo isso. Quem não entenderia, Mas a questão que se coloca é a seguinte: o aborto seria o melhor caminho? O aborto, ele traria alívio e paz para o coração dessa mãe? Ou um aborto numa situação como essa traria ainda mais traumas na vida dessa mulher que já sofreu uma agressão, que já sofreu uma violência, a violência do estupro, uma tragédia para a vida dela, e agora ela ainda passar pelo trauma de um aborto? Eu diria mais, inclusive, é evidente que a gente não pode assim demonizar, como se diz, as pessoas. A gente entende, eu entendo a sensibilidade do assunto. Não vou dizer que essa mãe, ela é um monstro por abortar ou coisa do tipo. Isso é muito difícil da gente aferir, da gente entender assim dessa forma. É uma pessoa que muitas vezes está em um dilema. Mas, para você pensar, não estaria essa mãe causando a essa criança também uma violência? Que agressão seria para essa vida passar por isso, por uma decisão da mãe? Será que essa mãe não estaria cometendo um ato totalmente errado? Apesar da tragédia do estupro, dessa agressão que essa mulher passou, essa criança ainda é uma pessoa inocente, ainda é uma vida inocente que não sabe de nada do que aconteceu e tem sim o direito intrínseco à vida, por ser uma pessoa, por ser um ser humano, por ter sido concebida. Pelo simples fato de ter sido concebida, é agora a responsabilidade dessa família, dessa mãe, desses parentes que estão ao redor, de cuidar dessa vida e, digo mais, de ressignificar, que é uma palavra famosa, que hoje em dia está aí na boca do povo, mas é verdade, ressignificar esse momento, focar no bem-estar dessa criança, focar naquilo que essa criança pode viver no futuro, pode ser no futuro, uma bênção na vida de tantas outras pessoas, e seria uma vida interrompida por uma decisão tomada muitas vezes no calor do momento pela mãe ou pela família Recapitulando com você então essa primeira parte, a vida começa a partir da fecundação, a partir da concepção. Essa fecundação é quando o espermatozoide se encontra com o óvulo
e então dá início à vida, à geração da vida. É assim que a Bíblia trata, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a vida de um ser humano. Textos bíblicos tratam da mesma forma crianças antes de nascer, logo depois de nascer e depois do nascimento. Não há distinção entre aquele que ainda não nasceu e daquele que já nasceu, como se o que ainda não nasceu fosse menos daquele que nasceu. E o texto de Êxodo 21, 22 ao 25 não está tratando a respeito de uma criança que morreu a partir daquela violência. Não, é uma criança que nasceu antes do tempo, por conta daquele trauma, por conta daquela batida, daquela agressão, se dois homens estivessem brigando e então batessem acidentalmente numa mulher grávida. Em termos ainda mais práticos, a gente precisa considerar que a vida é de Deus. Ele é o detentor da vida. A Escritura diz em Ezequiel, capítulo 18, verso 4: "Pois a vida de todas as pessoas pertence a mim, tanto a vida do pai quanto a vida do filho são minhas." A vida é de Deus e Ele pode ser o árbitro sobre quem vive ou quem morre, não nós. Não nós, pessoas, seres humanos, pessoas que também foram criadas por Ele, assim como esses fetos que infelizmente estão sendo abortados aos montes. Nós tivemos a oportunidade de viver porque Deus nos deu a vida e só Ele, que tem a vida, que é o detentor da vida e que, aliás, é a própria vida, pode arbitrar sobre quem vive e quem morre. E dessa forma nós entendemos que o feto, o embrião, aquela vida que está ali, se há chance dessa criança sobreviver, que se permita ela sobreviver, que se faça de tudo para que ela sobreviva e que não se opte pelo aborto. Outra coisa que a gente tem que considerar são as consequências do aborto na vida daquela pessoa que o pratica. Há muita tristeza envolvida, há certamente muitos traumas. Eu não conheci uma pessoa que praticou o aborto, mas eu já ouvi, inclusive, pessoas autoras de livros a respeito disso, que entrevistaram muita gente, que entrevistaram mulheres que praticaram o aborto e dizem que nenhuma delas, ela se disse contente, feliz, tranquila depois de um aborto. Há sempre um trauma, há sempre um ponto em que depois desse momento essa pessoa praticamente já não é mais a mesma. Muitas delas passam por depressão, por oscilações de humor, por muito remorso, arrependimento em muitos casos, talvez até pensamentos suicidas. Então a gente precisa considerar isso. Você, meu amado, minha amada, precisa considerar isso para que faça a coisa certa, para que mantenha a vida, para que preserve a vida que Deus deu, porque a decisão de retirá-la não é sua. Por mais que se diga que o corpo é seu e você faz o que quer, nós já entendemos que biblicamente esse embrião, a partir da fecundação, é uma pessoa e nós estaríamos cometendo um grande pecado tirando essa vida. As consequências não são só na vida da mãe que aborta, também acontecem na vida de todos os envolvidos. Muitas vezes da família, dos avós, de tios, de amigos que muitas vezes aconselharam essa mulher para que cometesse, para que fizesse o aborto. Até mesmo a equipe médica pode ser afetada por isso, auxiliares, porque é um ato extremamente cruel. Na prática, a gente sabe que é extremamente cruel, porque muitas vezes se esquarteja esse feto ainda no ventre da mãe para poder retirá-lo. Isso é terrível, isso é terrível. Então essas consequências precisam ser sim consideradas. O convite para você a partir desse estudo é que você lute pela vida, que você valorize a vida, que você seja contra o aborto, que você, assim como eu, lute para que mães elas possam prevenir na medida do possível. Afinal, muitos abortos são cometidos por falta de prevenção, por falta de contraceptivos, de métodos contraceptivos. É claro que não são todos os casos, como eu mesmo já disse nesse estudo, mas muitas vezes é isso que acontece. Então que você seja um agente de vida e não um agente de morte. E uma palavra aqui para você, mãe, que porventura tenha cometido um aborto no decorrer aí da sua vida, hoje sofre com isso, se sente culpada, quem sabe. Deus quer te dar o perdão. Deus quer tratar você, Deus quer ajudar você, restaurar você, te dar uma vida abundante.
esse pecado, assim como outros pecados que muita gente comete, pode ficar para trás. Isso pode ficar para trás, ainda que venha na memória, ainda que você se lembre, ainda que cause tristeza, pois é um trauma muito grande. A sua vida pode ser liberta em nome de Jesus, porque Deus é perdoador. Então o convite para você é que você busque o perdão de Deus, que você ore a Deus, que você fale com o Senhor e peça para Ele te restaurar e te tirar todo o sentimento ruim que pode estar dentro de você nesse momento, nesse instante. Deus te acolhe, Deus te cuida, Deus não te rejeita pelo que você fez, mas pelo contrário, Deus é perdoador e quer te abraçar nesse instante, quer te acolher nesse instante. Então receba esse perdão de Deus, busque esse perdão de Deus em nome de Jesus. Outro ponto para fechar o nosso estudo: a igreja precisa cuidar dessas mulheres. A igreja precisa observar essas mulheres, ter empatia por essas pessoas, não só essas mulheres, evidentemente, mas toda a família, todos que estão envolvidos numa decisão como essa, aquelas pessoas que já abortaram, que já tiveram que tomar essa decisão e tomaram a decisão pelo aborto, que hoje estão quebradas, que hoje estão necessitadas de um amparo. Que a igreja seja instrumento de Deus, como um instrumento terapêutico, uma igreja terapêutica para tratar, para sarar essa vida. Isso é possível com a vida em comunidade, né? Que essa pessoa seja recebida pela comunidade, acolhida, abraçada e não rechaçada como um monstro, como alguém que fez uma coisa terrível. Afinal, todos nós pecamos. Em algum momento, em alguma circunstância, uns mais, outros menos, mas todos nós, segundo a palavra de Deus, somos pecadores. Então a igreja precisa ser esse ambiente terapêutico para tratar dessa vida. Meu amigo, minha amiga, esse foi o estudo de hoje. Obrigado por ter ficado até aqui, por ter assistido até o final. Na próxima lição vamos continuar esses assuntos polêmicos, mas muito importantes para que a gente possa saber como que Deus pensa as coisas, para que a gente possa entender qual é a vontade de Deus e quais são as respostas da Bíblia, quais são as respostas da Bíblia para essas questões difíceis do nosso dia a dia. Que Deus o abençoe, até o próximo estudo.